Se você chegou até aqui, provavelmente você acredita em alguma coisa que a gente falou. Jesus está vivo e Ele está falando com você. Se isso é verdade, a forma como você enxerga Deus é a coisa mais importante sobre você. Eu não sei quantos anos você tem, mas os nossos anos aqui na Terra são muito poucos, comparados à história do mundo. A nossa vida, ela é como peças de quebra-cabeça, que quando elas são vistas sozinhas não fazem muito sentido. Elas podem até formar alguma imagem, mas é incompleta. A sua vida faz parte de uma grande história, a história de Deus. A Bíblia é sobre isso. É a história de Deus que começou milhares de anos atrás, mas que continua viva. Não é só um livro de história sobre pessoas que viveram no passado. Ela é a sua história. No princípio, a Terra era sem forma e vazia. Talvez seja assim que você descreveria a sua vida hoje, sem forma e vazia. Até que Deus disse, haja luz. Através dessas palavras, um dia depois do outro, Deus começa a criar todo o mundo. As mais lindas árvores, os mais diferentes frutos, os mais diversos animais. Ele está preparando uma casa. Até que no sexto dia, Deus faz uma coisa especial. Não só com as suas palavras, mas com as suas próprias mãos. O Pai forma o primeiro filho. Tudo começa com o desejo de um pai apaixonado de amar os seus filhos. Ele queria ver eles se multiplicando, eles desfrutando, eles cuidando do jardim. A Bíblia diz que Deus formava da terra animais. Ele levava esses animais até Adão para que ele desse um nome para cada um deles. Consegue imaginar? Deus queria passar tempo com seu filho. Ele andava com Deus. Não existia medo, insegurança, barreiras de relacionamento, vergonha, ansiedade. Esse é o design de Deus perfeito para todas as coisas. O desejo dele pensando em você. Até que um dia, tudo mudou. Nesse jardim, dentre todas as árvores das quais as pessoas podiam desfrutar livremente, existia uma que Deus disse que eles não poderiam comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso porque o amor é uma escolha. Deus escolheu criar e amar Adão e Eva, mas eles precisavam fazer a escolha deles também. Eles fariam isso através da simples obediência. O Senhor disse que no dia que eles comessem daquele fruto, do fruto daquela árvore, eles morreriam. E esse dia chega. Eva, a mulher de Adão, ela é enganada. Essa serpente aparece para Eva e ela distorce as palavras de Deus, fazendo com que Eva comesse do fruto e ainda desse para Adão, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente queria que Eva olhasse para Deus como um Deus autoritário, restritivo, que não permitia com que eles desfrutassem da vida. É isso que Satanás faz. Qual o primeiro conhecimento que eles ganham depois que eles comem desse fruto? Eles conhecem, eles percebem que eles estavam nus. Isso nunca foi um problema. Eles sempre estiveram nus. Mas agora os olhos deles foram abertos para eles mesmos e fechados para Deus. De repente, eles se sentiam culpados, envergonhados, acusados. Eles estavam julgando eles mesmos, sem sequer ouvirem uma palavra saindo da boca de Deus. Eles ouvem os passos de Deus com medo e eles se escondem. A partir dali, o homem passa a ser dominado por perguntas como: e agora? O que vai acontecer com a gente? Será que ele ainda vai nos amar? O que vai ser do nosso futuro? De quem foi a culpa? Foi minha? Foi de Eva? Como eu vou recompensar a Deus pelo que eu fiz? O peso da culpa, a ansiedade, a insegurança, os pensamentos intrusivos, a necessidade por algo que satisfaça esse vazio passam a se tornar um novo normal. Um pai perdeu os seus filhos, e os seus filhos se perderam. Mas ainda antes deles saírem do jardim, Deus não deixa eles como eles estão. Ele cobre a vergonha deles com a pele de um animal, com a promessa de que um dia um descendente viria da mulher e ele restauraria todas as coisas. Eles voltariam para o jardim. A partir daqui, toda pessoa que antes possuía a imagem e semelhança do próprio Deus, agora nasce com um pecado no seu coração. A morte domina o mundo. O medo, as doenças, todas as coisas ruins que a gente conhece são resultado da desobediência de um só homem. O desejo de Deus permanece o mesmo. Muitas pessoas que estão nessa busca por um Deus distante, é difícil encontrar Ele. Mas a verdade é que Deus tem nos buscado, com um coração intenso e apaixonado. A dor de um pai vendo seus filhos se destruindo, caindo num abismo cada vez mais profundo. Com essa dor, Ele cria leis. Você já deve ter ouvido sobre algumas delas. Não matarás, não roubarás. Essas são duas entre as mais de 600 leis que Deus deu para o seu povo. Lá no jardim, leis não eram necessárias.
Ninguém precisava falar para você o que é certo e o que é errado. Adão e Eva não precisavam tentar ser bons filhos para Deus. Era simplesmente parte de quem eles eram. Mas quando seus olhos foram abertos para eles mesmos, eles precisam desse sistema de faça e não faça, para que de alguma forma eles consigam se relacionar com Deus de novo. Pessoas imperfeitas tentando se aproximar de um Deus perfeito. O desejo de Deus sempre foi se relacionar com pessoas, levar elas de volta para o lugar de onde elas saíram. Imagina só, Adão contando para os seus filhos, que depois contam para os seus filhos, que depois contam para os seus filhos, sobre o dia que ele abriu os olhos pela primeira vez e tudo que ele conhecia era Deus. Contando sobre como eles corriam e eles não ficavam cansados, como eles se divertiam sem se preocupar, eles não ficavam doentes, eles não se machucavam, eles não sabiam o que era dor. Essas histórias eram passadas de geração em geração, até que um dia Deus revela um homem e dá para ele uma promessa. Ele diz: vou levar vocês para uma terra que eu estou preparando para você, onde eu vou morar com você, você comigo, e eu vou te dar descanso. Era a chance do povo de Deus voltar para o lugar de onde eles tinham sido tirados. Mas tinha um problema: o nosso coração. A nossa nova natureza, por mais que tentasse, não conseguia obedecer a Deus. Sempre tinha algum problema, sempre tinha algum pecado. Como quando você se compromete a criar um novo hábito e por mais que você queira e tenha motivações para isso, você não consegue. Esse é o sistema. E nesse sistema, um homem chamado sacerdote era responsável por fazer a ponte entre as pessoas e Deus. Um dia normal para ele seria assim: você acordaria e ouviria o som de um animal sendo capturado e então morto. Você sentiria o cheiro de sangue espalhado por todo o acampamento. Alguém cobraria você de coisas que você não está fazendo e você se sentiria frustrado por não conseguir fazer elas. Tudo isso porque Deus quer estar com você, mas você é incapaz de estar com Ele. A lei em si não era ruim, mas ela revelava que as pessoas eram ruins. Ela revelava o pecado dentro delas. Depois de muito tempo, muitos altos e baixos, rebeliões e teimosias, o povo de Deus finalmente entra na terra que Deus tinha prometido para eles. Mas ainda assim, eles continuam se afastando de Deus. Aquela terra era deles, porque Deus disse que era, mas eles não acreditaram. Sempre que outro povo falava, não, a gente chegou primeiro, ou quando outro povo parecia forte demais para eles, eles desistiam de avançar. Deus disse que eles precisariam tirar outros povos que habitavam naquela terra. Esses povos acreditavam em deuses falsos. Eles faziam coisas absurdas, como matar os seus próprios filhos, como sacrifícios a ídolos que criavam, e Deus sabia que se o seu povo ficasse no meio daqueles povos, logo eles seriam contaminados, seriam influenciados pelas suas práticas horríveis. E isso aconteceu. Mas Deus não desiste das suas pessoas. O caos começa porque o pecado passou a ser tolerado, até o ponto em que eles eram dominados por ele. O povo que eles permitiram com que permanecesse ali, agora se voltaram contra eles. É isso que acontece com o pecado. Primeiro a gente acha que a gente está dominando sobre ele, a gente tolera ele. Quando percebemos, nos tornamos escravos, dominados por desejos e pensamentos que nos matam de dentro para fora. O povo de Deus entra em um ciclo. Eles se misturam com as pessoas que não conhecem a Deus, eles começam a fazer o que elas fazem, as coisas começam a dar muito errado, porque o mundo não sabe viver sem Deus. Eles oram e eles imploram para que Deus os ajude, Deus ouve, cheio de compaixão, levanta alguém, um juiz, alguém que salvaria as pessoas dos seus inimigos. As coisas ficavam tranquilas, eles se esqueciam de Deus e o ciclo se repetia. Esse juiz que Deus levantava não era um desses que julga o que é certo e o que é errado. Ele era mais um tipo de militar, que fisicamente salvaria o povo de Deus de outros povos. Enquanto o juiz estava vivo, as pessoas eram fiéis a Deus e tinham descanso. Quando ele morria, elas se esqueciam de Deus e o ciclo reiniciava. O livro de Juízes, na Bíblia, conta toda a depravação que as pessoas estavam vivendo. E ele termina dizendo, naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. O povo não tinha rei, porque eles não reconheciam Deus como um rei. Sem um rei, um líder, cada um faz o que entende como certo. A coisa começa a ficar caótica, e eles percebem que talvez essa seja a solução. Nós precisamos de um rei. Mas para pensar. Pensa sobre a forma como a política acontece hoje.
Nós pensamos em política e automaticamente pensamos em corrupção. Pensamos em governantes fazendo boas obras e automaticamente pensamos que existem segundas intenções por trás. Pensamos em pessoas que prejudicam outras pelo bem dos seus próprios interesses. Pense em quantas vezes você já tomou decisões egoístas pensando no seu próprio bem antes do bem de outras pessoas. Pense em quantas pessoas você já machucou com medo de você mesmo ser machucado. Pensa em quantas vezes você já quis mudar algum hábito em direção da sua vida, mas se sentiu sem poder para isso, derrotado por você mesmo. Agora, imagina tudo isso em larga escala. Guerras, morte, decisões egoístas, todas essas coisas que resultam em pobreza, em destruição, em corrupção. Soa familiar para você? É o que acontece quando pessoas que são reinadas e lideradas pelo pecado tentam reinar e liderar outras pessoas. A gente não sabe se liderar. Quem dirá liderar outras pessoas? Nós precisamos de um rei melhor do que nós. As pessoas estavam vivendo as consequências de uma vida sem Deus. Elas se esqueceram das promessas de Deus. O desejo dele de viver com elas, como no jardim. Mas o povo de Deus, o desejo de Deus de viver com seu povo continuava o mesmo. Ele continuava falando, chorando, desejando e lembrando o povo dessas promessas. Durante esse tempo, ele levanta pessoas que são chamados de profetas. Isso não é nada místico. Eles eram homens comuns que ouviam a Deus e conheciam as promessas de Deus. Deus falava com eles e através deles. Essas promessas que Deus falava com eles falavam sobre o dia que um Salvador seria enviado para de uma vez por todas tirar as pessoas da condição que elas estavam. Não só de salvar elas de um lugar ou das mãos de um inimigo, mas delas mesmas. Essas promessas apontavam para o dia em que, de alguma forma, elas receberiam um novo coração. Até esse momento, Deus tinha uma aliança com o povo que era como de um marido e de uma esposa. O marido, Deus, é fiel à esposa e a esposa precisa ser fiel ao marido. Mais uma vez, o amor precisa ser uma escolha. Embora fosse uma aliança linda e viva que Deus decidiu e insistiu fazer com o seu povo, ela poderia ser quebrada. Depois de vez após vez quebrando aquela aliança, sendo alertados pelos profetas do que aconteceria, a nação de Deus é levada como escrava de outra nação. Pouquíssimas pessoas eram fiéis a Deus durante esse tempo, ou sequer conheciam quem Ele era. Deveríamos estar vivendo em uma terra prometida por Deus, cheia de abundância, descanso, paz, mas ao invés disso, elas estavam em uma nação desconhecida, que falava outra língua, que tinha outra cultura e, principalmente, que não conhecia o Senhor. Eles foram chamados para serem como luz para todas as nações, mas se tornaram escravos de todas elas. Consegue imaginar a culpa que estava sobre eles? As vozes de condenação, olhando para trás e vendo como Deus foi fiel com eles incansáveis vezes. Apesar disso, responderam à fidelidade de Deus com traição. E agora estavam experimentando como se parece viver uma vida longe de Deus, incertos da presença dele, confusos sobre a vontade dele, sabendo que estavam ali como consequência do que eles mesmos fizeram. Eles reconhecem que a culpa era deles, e eles imploram a Deus por mais uma chance. Deus ouve eles, e Deus os livra. Deus odeia ver os seus filhos sofrendo. Ele tira eles da nação que eles estavam como escravos, e eles eram livres de novo. O que eles fariam agora? Existe um sentimento, e duas respostas a esse sentimento. O sentimento é a culpa. Alguns não aguentam a pressão que acompanha tal culpa e, como escape, se convencem de que Deus não existe, na tentativa de anestesiar esse sentimento. Outros se lançam na religião, tentando usar de autopunições, de serviços, de hábitos religiosos, de orações repetitivas e de uma máscara de devoção para que momentaneamente eles se aliviem da culpa que carregavam. Nenhuma dessas respostas era suficiente. A gente termina o Antigo Testamento, essa primeira parte da Bíblia, a Antiga Aliança, sabendo de uma coisa: nós estamos quebrados demais para sermos só consertados. O que mais poderia ser feito para arrumar o problema do pecado? Novas informações ou orientações de como viver do jeito certo? Não. A lei já fazia isso. Alguém muito sábio e cheio de Deus que guiasse as pessoas pelo caminho? Não. Os juízes, os reis, os profetas já fizeram isso também. Sabe que eu posso tirar maçãs de uma macieira, mas ela vai continuar sendo uma macieira. Não é sobre mudar comportamentos. Os comportamentos não te aproximam de Deus. Comportamentos não mudam o seu coração.
A notícia é que o problema está em uma parte de você que mãos humanas não podem tocar: o seu coração. Agora, a boa notícia, a boa nova, é que Deus se tornou um homem. Deus se tornou como você, para que você pudesse se tornar como Ele. Lembra de como tudo isso começou? Nesse ciclo caótico de morte e de confusão que prende o mundo até hoje? Essa ansiedade e esses pensamentos intrusivos que dominam a nossa mente? As doenças, o pecado, a morte, e como tudo isso se tornou real por causa da desobediência de um homem. Deus se tornou homem, para que através da sua própria obediência, Jesus revertesse todos os efeitos da queda de Adão, de uma vez por todas. A vida de Jesus tem mais poder do que a queda de Adão. O povo não conseguiu encontrar o descanso que Deus queria que eles recebessem, mas a promessa de Deus é que um dia nós descansaríamos, porque viveríamos com Ele e Ele viveria entre nós. Essa promessa se tornou uma pessoa. Em Jesus eu posso viver, eu posso trabalhar e eu posso fazer todas as coisas em um lugar de descanso. Ele fez de mim o lugar onde Ele vive. Ele vive em mim. Os sacerdotes do povo erravam e eles falhavam em manter o povo e eles mesmos santos e de bem com Deus. Eles precisavam fazer sacrifícios diários para que tivessem a consciência limpa do pecado, mas Jesus é o Cordeiro que morreu como sacrifício definitivo, não só para perdoar o meu pecado, mas para tirar ele de mim. E Jesus é o grande sumo sacerdote. Meu relacionamento com Deus, a minha consciência limpa diante dele, a minha vida dependem dele. E ele nunca falha. As pessoas se mantinham fiéis a Deus enquanto o juiz, levantado por Deus para salvar o povo, estivesse vivo. Mas Jesus se tornou o nosso juiz, que nos salva de todas as coisas e que vive para sempre. Os reis eram dominados pelo pecado e eles não sabiam como liderar suas próprias vidas, muito menos a vida do povo. Mas Jesus é o Rei dos Reis, que veio para reinar sobre todo o mundo e sobre o seu coração. Ele me lidera como ninguém. Deus falava com pessoas através de profetas específicos, e as pessoas mal davam ouvidos. Mas agora Ele fala com a gente através do seu próprio Filho. Antes, a aliança do povo era como um marido e uma esposa, linda, mas que pode ser quebrada. Agora, nós recebemos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Ninguém pode quebrar essa aliança, porque ninguém pode desfazer aquilo que Jesus fez. Ele veio, Ele nos mostrou o caminho, e Ele é o caminho. Ele morreu, Ele foi ressuscitado, 3 dias depois, com um convite dizendo: siga-me. Quando eu aceito esse convite, eu fui crucificado junto com Ele. Tudo que eu já vivi e fiz foi preso em uma cruz. Eu fui sepultado, eu fui morto por 3 dias, para que não houvesse dúvidas de que as coisas velhas já passaram. Eu ressuscitei e eu me tornei uma pessoa nova, nascida de Deus. Não só alguém com novos hábitos ou uma versão melhor do antigo eu nasci de novo. Jesus sobe aos céus e Ele diz que Ele não nos deixaria sozinhos. Então Ele envia o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, Ele mesmo dentro de nós, para que nos tornemos um só com Ele. Ele disse que existia uma promessa do Pai para nós, uma promessa de poder. Poder para nos relacionarmos com Ele, poder para sermos como Ele, poder para falarmos sobre Ele. E enquanto vivemos assim, cheios de poder, esperamos pela promessa de que Ele vai voltar. Ele vem, e Ele vem em breve. Nós veremos como Ele é e nós nos tornaremos como Ele. Viveremos com Ele para sempre. Depois desse grande dia, quando todos os seus inimigos estiverem derrotados, não haverá mais choro, nem luto, nem tristeza e nem dor. Consegue imaginar? O resultado de reconhecer o sacrifício de Jesus por você é uma paz infinita, em saber que Ele fez tudo o que precisava ser feito para tirar de você toda a culpa, dívida, pecado e condenação. O resultado de reconhecer que Jesus subiu aos céus para orar por nós e enviar o Espírito Santo é nos encher de Deus e é uma vida cheia de poder. O resultado de reconhecer que Jesus vai voltar é uma vida de pureza e propósito, esperando pacientemente e ansiosamente pelo grande dia. A história de Deus não começa e não termina com você errando, se separando e tentando resolver os seus próprios problemas. A história de Deus começa e termina com o desejo dele por você, que nunca diminuiu, nem por um dia sequer. Enquanto isso, a história de Deus continua a partir de você. Você faz parte da história de Deus. Essa é a sua história.